Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, dando continuidade ao nosso estudo da acidez e basicidade dos compostos orgânicos, agora nesse vídeo nós falaremos a respeito da nossa basicidade. Galera, quando eu falar a respeito de basicidade, eu quero que vocês já tenham o pensamento da basicidade de Lewis, tudo bem? Segundo o conceito eletrônico de Lewis, tá? E aí lembrando que uma base de Lewis é toda aquela estrutura que é doadora de par de elétrons, tudo bem? E um ácido de Lewis é o que recebe o par de elétrons, tá? Mas vamos lá, a respeito das bases de Lewis, eu quero destacar um ponto muito importante e um principal grupo funcional que vai ter essa característica de doação fácil de par de elétrons, que é o nosso nitrogênio. Tudo bem? Então, quando eu falar de nitrogênio, eu falar dos nossos compostos orgânicos ou grupos funcionais, a gente vai lembrar diretamente da nossa amina. Tudo bem? Então, quando eu falar das nossas aminas, das suas variações, então amina primária, amina secundária, amina terciária, né? Quem que vai ser mais básica dessa história? Né? O efeito de grupos substituintes vai alterar a nossa basicidade? É isso que a gente vai ver. Então, vamos lá. A respeito das nossas aminas especificamente, a primeira amina que eu quero destacar para vocês, que é a menos básico de todos, né, é a nossa amina aromática. Né? Quando nós temos aqui um nitrogênio, vou colocar aqui um NH2, ligado, né, a um anel aromático. Como a gente viu no vídeo passado, o anel aromático ele é aquele cara que retira a densidade eletrônica. E isso significa que se eu estou retirando a densidade eletrônica, os pares de elétrons aqui do nosso nitrogênio, eles estarão menos disponíveis. Tudo bem? Então, se eu estou falando a respeito de basicidade e da doação desse par de elétrons livres, né? Se esse par de elétrons livres está menos disponível porque esse anel aromático está retirando essa densidade eletrônica, ele fica menos básico. Quando eu estou olhando do ponto de vista de Lewis, quanto mais básico é o composto, significa que mais facilmente esse par de elétrons é doado. Ou mais disponível está esse par de elétrons. Tudo bem? Logo em sequência, só para a gente ter um fator comparativo, nós temos a nossa amônia. Tudo bem? É só para ter um fator comparativo mesmo, tá? Então, nós temos a amônia, que é um composto mais inorgânico, no caso, né? E ele é mais básico do que a nossa amina aromática. Só que depois nós temos três tipos de aminas que são muito interessantes, que são aminas primárias, secundárias e terciárias. Tudo bem? Que são aminas só substituídas com grupos alquil, né? Então pode ser metil, etil, isopropil e assim por diante. Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos uma amina primária, secundária e terciária. Quem vai ser mais básica dessa história? Ora, aqui se eu for olhar, se eu tenho um grupo retirador de elétrons, significa que esse par de elétrons está menos disponível. Tudo bem? Para se coordenar com qualquer que seja, tá? Se eu estou falando de grupos alquil, né, ou hidrocarbonetos no geral, são na verdade grupos que são doadores de densidade eletrônica. Então você aumenta essa densidade de carga eletrônica e você fica mais disponível. Quanto mais grupos alquil você tiver, maior essa densidade de carga eletrônica no nitrogênio. Aí você vai pensar, pô, então o mais básico de todas vai ser uma amina terciária, né? E a menos básica vai ser uma amina primária, já que eu tenho menos grupos alquil para doar densidade eletrônica, né? Nem sempre, tá? Então olha só, nem sempre não, na verdade não vai ser assim, tá? Então olha só, você tem um balanço, um equilíbrio aqui muito delicado que você tem que analisar, tá? Então vamos lá, eu vou colocar essa ordem certa aqui no quadro de basicidade e depois eu vou explicar o porquê dessa ordem, tá? Vamos lá. Depois da nossa amônia, nós temos, que é mais básico, a nossa amina terciária. Tudo bem? Então a nossa amina terciária aqui, ela vai ser mais básica do que a amônia. E aí o que a gente tem que pensar é o seguinte, por que ela é mais básica do que a amônia? É porque você tem esses grupos R aqui, que são cadeias alquil, né, que pode ser metil, etil, propil, butil e assim por diante, que são grupos de doadores de densidade eletrônica. Isso significa que você reforça essa densidade de carga negativa e por repulsão esse par de elétrons fica mais disponível. Só que nós temos um efeito aqui que é muito interessante, porque a priori, se você for pensar, pô, então se esse cara aqui está doando muita densidade eletrônica, esse cara aqui devia ser mais básico de todos, não é? Mas por que não é? É porque aqui você tem que analisar um segundo motivo, tá? Quando você começa a colocar muitas cadeias de hidrocarboneto, né, muitas cadeias alquil, você começa a afetar a solubilidade em determinados solventes da sua amina. Então, se você for olhar a solubilidade em solventes tipo a água, por exemplo, vai ficar bem menor. E aí significa que ele vai ficar menos básico, né? Então, você tem que fazer um balanço entre o número de cadeias alquil, né, que vai ser
Quanto mais cadeias de hidrocarbonetos, mais densidade eletrônica e mais básico vai ficar, só que ele vai ficar menos solúvel. Esse que é o ponto. Então você vai ter um ponto bem negativo. Logo em sequência, nós temos um cara que ele vai ser mais solúvel, só que ele vai ter menos cadeias alquil, que é a nossa amina primária. Então quando nós temos um R ligado ao NH2. Tudo bem? E ele é mais básico por quê? Por que ele é mais básico e ele tem menos cadeias alquil? Ele vai ser mais básico porque ele vai ter uma melhor solubilidade em determinados solventes. Então significa que ele vai ter uma maior basicidade. E agora, no meio termo, o que você vai ter? Você vai ter a nossa amina secundária. Olha que interessante. Nós temos a nossa amina secundária. Né? E por que ela é mais básica? É porque ela vai reunir dois pontos que são importantes. Ela não vai ter tantas cadeias alquil, na verdade vai ter uma cadeia a menos, então significa que ela não vai ser tão insolúvel em determinados solventes. E ela vai ter cadeias alquil suficiente para ter uma doação de densidade eletrônica ao ponto de, por repulsão, esses caras aqui ficarem mais disponíveis para se coordenarem em outro composto. Tudo bem? Então é por isso dessa ordem estranha aqui, tá, galera? Então essa ordem fica assim por dois motivos. Primeiro, doação de densidade eletrônica e segundo, solubilidade. Então, se eu tenho muitas cadeias alquil, eu dou muito da minha densidade eletrônica, eu fico muito básico, fico com muita densidade de carga negativa, porém eu fico menos solúvel. Agora, se eu tiver poucas cadeias alquil, né, eu fico mais solúvel, só que eu também tenho menos densidade de carga eletrônica, né, negativa. Agora, se eu tiver meio termo, né, um pouquinho de cadeia carbônica, né, então aqui eu vou ter uma maior densidade de carga negativa, só que eu também vou ter uma melhor solubilidade. Tudo bem? Então é por isso que uma amina terciária é menos básica do que uma amina primária e que é menos básica do que uma amina secundária. Tudo bem? Então a amina secundária é a mais básica de todas. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa ordem de basicidade desse grupo funcional específico, tá? Então quando eu falar de basicidade, eu quero que vocês pensem em basicidade de Lewis, pense na disponibilidade de par de elétrons e aí a gente vai analisar essa sequência aqui, tudo bem? Então era isso que eu queria falar na aula de hoje. Meu muito obrigado e até a próxima aula.